painel de azulejos da Ordem Terceira do São Francisco, que reconta parte da história de Portugal, corre o risco de desaparecer. A igreja passa por uma crise financeira e parte desta obra de arte sofre com a ação do tempo e está sendo apagada. No coração de Salvador, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco se destaca no Pelourinho, já pela fachada detalhista da arquitetura barroca. Uma das mais visitadas por turistas que vem atrás da riqueza cultural da Bahia. São cerca de 2.000 visitantes por mês. Em meio a tanta beleza, um ponto negativo chama a atenção: o desgaste dos azulejos que contam parte da história de Portugal. O turista vem em busca de registros, né, materiais da história. E quanto mais conservado, sem sombra de dúvida, maior a permanência desses símbolos que contam a história de um outro momento. O painel de azulejos portugueses foi trazido de Lisboa em 1753 e retrata o cortejo do casamento de Dom José I, futuro rei. O registro é um dos poucos da antiga Portugal, antes de ser destruída por um forte terremoto em 1755. Passeando pela história, ainda é possível ver alguns dos pontos turísticos do local, como a Torre de Belém, o Forte de São Jorge e o imponente Mosteiro dos Jerônimos, onde estão os restos mortais de Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama. Tanta riqueza assim está sob a ameaça do tempo. Essa igreja faz parte do que a gente chama de Terreiro de Jesus, que talvez foi um dos maiores complexos religiosos da América Latina. Essa área, o Pelourinho, foi reconhecida pela Unesco como patrimônio da humanidade, patrimônio cultural da humanidade. E para manter, quando conquistou isso, justamente por preservar esses monumentos históricos, né, culturais e históricos. Essas igrejas, esses casarios, etc, etc. Bom, evidentemente, para manter esse status patrimônio da humanidade, tem que ser mantido isso aqui. A última restauração feita nesses azulejos tem quase 20 anos. Na época, o trabalho foi feito por uma fundação de Portugal. O problema é que, com a falta de manutenção na estrutura da igreja, o material foi se desgastando com infiltração e a história sendo apagada aos poucos. Tem partes, olha só, que já não tem mais nada. É puro concreto. A igreja, que é tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, passa por uma crise financeira que impede arcar com mais um processo de restauração. A crise financeira dificulta porque a Irmandade é autossuficiente, a Irmandade conta com os recursos próprios dos irmãos e dos bens que tem, mas a receita de aluguéis, por exemplo, está com atraso. Muitos inquilinos, infelizmente, não estão conseguindo pagar em dia seus compromissos. Ainda segundo o diretor da Ordem Terceira de São Francisco, um projeto para arrecadar verbas está em andamento, para que a história não fique apenas na lembrança. O projeto de remediar, de evitar que o dano aumente, mas não de curar o dano que já se instalou, porque curar este dano, recuperar esse azulejo, vai ser realmente uma missão custosa e de técnica muito apurada.